Falta 8 horas e 1 minutinho, agora 24 graus na nossa capital, uma sexta-feira quente. Rafael Mesquita contou pra gente que já andou conversando aí com o pessoal da previsão do tempo e parece que tem aí alguma chance de chuva para o sudoeste do estado. Então você que está acompanhando a gente, Rio Verde, Jataí, Santa Helena, Quirinópolis, será que vamos ter chuva ali? Mineiros, para aquela região? A situação para a gente aqui no centro do estado é de calorão para esse fim de semana. E muito quente também a discussão política, por isso nosso debate começa agora com muitos assuntos polêmicos. Rafael Mesquita já está a postos com os nossos convidados de hoje, claro, com a sua participação sempre pelo WhatsApp e pelo YouTube, tá? Dada a largada, com você, Rafael. É isso aí, Mariana, 8 horas e 1 minuto aqui em Goiânia. Vamos começar com o debate quente, assim, muitos assuntos para a gente comentar aqui. Vamos apresentar nossos convidados desta sexta-feira, 2 advogados na mesa, como na semana passada. Primeiro, o advogado Cairo Montelo, sempre participando conosco. Muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Rafael, bom dia, Mariana, bom dia, doutora Nara. Para mim é sempre uma honra poder participar da bancada. Doutora Nara Bueno, advogada, também presente mais uma vez conosco. Bom dia, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, é um prazer. Então, vou dar um bom dia a todos e também ao doutor Caio e a você, Rafael. Vamos embora nessa sexta-feira. Sexta-feira 13, inclusive, viu, doutora Nara? A gente lembrou. Eu não tinha me atentado. Para quem é mais supersticioso aí, sexta-feira 13... Mas bora lá, seguir aqui com muita informação. Lembrando que você pode participar conosco, estamos ao vivo, canal da TV Brasil Central no YouTube, você pode participar através do nosso chat. Temos também o WhatsApp, que é o 99109-5099, 99109-5099. Já mandando um bom dia, um abraço para a nossa audiência qualificada, o Denis Bastos, a Pati Melo e também o Walney aqui desejando um bom dia para a gente, todos ligados conosco aqui pelo canal da TV Brasil Central no YouTube. Vamos começar com as notícias. Os parlamentares da oposição no Congresso Nacional criaram um site para pressionar o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, sobre a abertura de processo de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O site mostra a posição dos senadores em relação ao tema. Até o final da manhã desta quinta-feira, 36 parlamentares apreciam como favoráveis à abertura do processo. Outros 26 estariam indefinidos e 16 se manifestaram contrários à medida. Apesar do número de favoráveis ainda ser insuficiente para aprovar um eventual impeachment, senadores da oposição dizem contar com o apoio de parlamentares que ainda não se manifestaram ou que estão cautelosos sobre o assunto e preferem não tornar pública a posição neste momento. O avanço do requerimento no Congresso depende da decisão de Pacheco, que precisa encaminhá-lo para despacho da mesa diretora do Senado. O senador, no entanto, já sinalizou que vai segurar os pedidos contra integrantes da Corte. Vamos ouvir uma fala de Rodrigo Pacheco. Inclusive políticos que ficam o tempo inteiro em rede social, saia da rede social, vá trabalhar, nada de agressão. As pessoas que acham que agredir ministro Supremo, que pregar impeachment de ministro Supremo, que nunca houve, inclusive, na história do Brasil, que isso vai ser solução de problema, não. Dê lugar ao diálogo, dê lugar ao respeito, dê lugar ao trabalho, que vai ser muito melhor. Doutora Nara Bueno, com o Brasil pegando fogo, queimadas, desequilíbrio ambiental, a prioridade do Congresso deve ser mesmo o impeachment de Alexandre de Moraes e a anistia aos presos do 8 de janeiro? De maneira nenhuma. Não deve ser essa prioridade e, aliás, a gente tem que refletir sobre isso. É da cultura comum, então, do senso comum, acreditar que o Brasil é uma terra sem lei. Então, é comum, né? A gente ouve isso, a gente escuta isso nas ruas. O Brasil não tem jeito, é uma terra sem lei. Mas quem faz a lei? O nosso legislativo. Então, a gente tem que observar, eu concordei aí com essa fala do Pacheco em relação ao trabalho e ao diálogo. Legisladores, a função deles é de legislar. Mas hoje a gente viu uma migração da função desses legisladores para usar as redes sociais de uma forma radical e exagerada, não para dialogar com o seu público, mas para produzir conteúdos extremistas, né, de extermínio inclusive. E aí eu tenho que concordar com o Rodrigo Pacheco, que embora o impeachment seja, sim, uma ferramenta constitucional, nós não temos motivo para esse impeachment.
e nós temos que voltar, né, o nosso Congresso deveria voltar à sua função essencial para, de fato, legislar para o que é mais urgente e necessário para a população brasileira. E não ficar ali esses extremistas eleitos com grandes bancadas, defendendo interesses muito específicos, né, como temos a bancada BBB, que a maioria desses a integram, e a gente tem que realmente repensar o nosso modo de fazer política e o nosso modo de produzir legislação. Doutor Cairo Montelo, por que a gente não vê essa mesma mobilização do Congresso Nacional para causas ambientais, por exemplo, tão fundamentais para o país neste momento? Rafael, a falta de priorização de assuntos ambientais, né, nós estamos vendo agora, nós aqui, principalmente da região centro-oeste, estamos vendo na nossa cidade, no estado de Goiás, uma nuvem de fumaça, uma cortina de fumaça que nos atrapalha de dormir, nos atrapalha de treinar, nos atrapalha de trabalhar. E eu percebo uma falta de prioridade tanto por parte do governo federal, né, por exemplo, houve um desaparecimento da atual ministra do Meio Ambiente, você não vê ela sequer aparecendo para conversar, para dialogar com a população, para explicar quais são os focos, quais são as razões, quais são as ações, as atuações. Eu confesso que nós ficamos de fato perdidos. Né? Eu sei que muitas das razões, por exemplo, das queimadas, né, que é o maior problema ambiental que nós estamos tendo no momento, são problemas, claro, existem problemas criminosos, né, incêndios são causados por criminosos, mas existem também as questões ambientais. Mas isso poderia ser explicado, poderia ser externalizado, poderia ser levado à população e a postura do governo federal eu tenho percebido como uma postura de silêncio. E aí, quando a gente olha para o Congresso Nacional, eu nem vou colocar a questão do ministro Alexandre de Moraes como uma prioridade. Eu vejo que a prioridade do nosso Congresso é o quê? As emendas, é o dinheiro. Né? A prioridade do Congresso é a reeleição ali, o próximo presidente da Casa, né? Da Câmara dos Deputados, o próximo presidente do Senado. Eu vejo como prioridade do Congresso quem serão os prefeitos ali, a base de apoio que serão eleitos. Então, deixando aquilo que de fato é prioritário para a população de lado. Com relação à fala, né, do presidente do Senado, Pacheco, com relação a esse site criado pela oposição, eu acho extremamente válido. Essa oposição, ela está dialogando com seus eleitores. E os seus eleitores cobram incessantemente esses eleitos, deputados e senadores pelas ações e pelas condutas do ministro Alexandre de Moraes. Existe uma parcela do Brasil, e eu falo até uma parcela do jurista, que não vê a inconstitucionalidade ou não vê ilegalidade nas suas ações, mas existe uma parcela também, que é uma parcela significativa, que o tem na risca, né, que avalia o seu trabalho, que critica o seu trabalho, que coloca ali uma parte do seu trabalho na ilegalidade, na inconstitucionalidade, e ao ver isso, eles vão para onde? Eles vão para os freios e contrapesos. Qual que é o freio e contrapeso de um poder? Congresso Nacional, o Parlamento. Eles são cobrados o tempo todo. E eu acho bacana essa comunicação com seus eleitores, porque você cria uma publicidade, você cria um site, você mostra aquilo que está sendo feito, aquilo que está sendo trabalhado, dentro do quê? Dentro das regras do jogo, dentro das regras da democracia, né? Para que um ministro seja impeachmentado, é necessário que haja uma votação no Senado, é necessário que o presidente da Corte, o presidente da Casa, coloque em pauta essa votação. Agora, na minha opinião, Cairo, isso trará um efeito efetivo, né? A oposição conseguirá que isso aconteça? Na minha opinião, eu sou um crítico do ministro Alexandre de Moraes. Eu acredito que muitas das suas... Eu defendo, argumento que muitas das suas decisões são ilegais, são inconstitucionais, são afrontas a preceitos democráticos, aquilo que está na nossa Constituição como a liberdade de expressão, o devido processo legal, a transparência de decisões e etc. Agora, Caio, isso vai acontecer? Não vai acontecer, meus senhores, essa é a minha opinião. Pacheco, presidente, tem interesses políticos, por vezes tem interesses até na Suprema Corte, e no jogo político ele está utilizando do seu poder, da sua articulação, para adquirir aquilo que ele quer no futuro. Doutora Nara? Eu acredito, esse discurso é muito formal, sabe, doutor Cairo? Então, são os freios e contrapesos, então o Congresso Nacional, esses extremistas que estão hoje eleitos no Congresso Nacional, estão fazendo o freio e contrapeso. Esse discurso, ele seria muito apropriado
para 50 anos atrás, porque de fato os freios e contrapesos formalmente funcionam dessa forma. Mas o que a gente tem visto hoje, o que os estudos indicam em relação à corrosão da democracia, e aí nós temos grandes teóricas e teóricos que dizem sobre a desdemocratização da democracia, é justamente essa migração. Então, ao invés do parlamentar, sim, fazer esse freio e contrapeso ali no Congresso Nacional, ele vai para as redes sociais e insufla aquelas redes sociais, aquela claque. Só que hoje essa claque, ela pode ser artificialmente insuflada de muitas formas, inclusive com bots, né, com robôs virtuais. E isso se cria uma artificialidade desdemocrática. Então, o que a gente está falando aqui é que muitos desses, a maioria, eu acredito, desses da bancada BBB, além de serem ferramentas para um lobby que é criminoso com o país, criminoso, a gente está vendo aí essa fumaça toda, é resultado desse lobby do agro, né, da bancada do boi. E além disso, a gente vê que essa mesma bancada, ela usa dessa artificialidade para desdemocratizar. Então, aqui o que a gente está vendo no Brasil hoje é, sim, um resultado da extrema-direita no poder e desses discursos extremistas insuflando o derretimento, a corrosão da democracia. E é isso que a gente não pode ter. Então, sim, a gente tem que ter ali o freio e o contrapeso, por isso é tão importante eleger para o legislativo, né, porque a nossa Constituição determina isso, essa separação de poderes. Então, eleger para o legislativo pessoas que estão comprometidas, de fato, com a legislação, com legislar. É deixar a legislação mais moderna, é deixar a legislação mais adequada para o atual tempo. Então, é isso que a gente tem que fazer. E não é isso que a gente está vendo nessa bancada do boi, bala e bíblia. Doutor Cairo, rapidamente, para a gente concluir. De forma bastante breve, né? A opinião da doutora Nala, ela parece ser lógica e parece até muito bonito, mas é uma tentativa de desconstruir algo que na sua totalidade, ele é democrático, né? Nós estamos falando de deputados e senadores que foram eleitos pelo povo, base da democracia, que tem uma opinião de forma clara, divergente da dela, ok, porque isso faz parte da democracia, né? Essa diversidade de ideias. E aí a tentativa de desconstruir a validação desses deputados e senadores com a ideia robôs, inflar as redes sociais, olha, totalmente pelo contrário. A população utiliza da rede social, que é um meio de comunicação muito eficaz, para cobrar direto os deputados e senadores. E os deputados e senadores têm, na outra ponta, uma validação que é perceptível, é uma validação que é visível. É notório o apoio que a oposição detém nas ruas, é notório o apoio que essa oposição detém em Goiás, nas redes sociais, em todos os lugares, não é só em Goiás. Agora, é só você ver inúmeros vídeos e publicações que são colocados nas redes sociais. Assim como eu acredito também que o presidente Lula tenha os seus apoiadores, agora eu não sei por qual motivo, eles são discretos, eles não externalizam. Talvez existe uma crítica ali em virtude do passado que envolve o PT e etc. Eu acredito que tem sim, mas não é perceptível, não é notório essa validação, que é o que nós temos da oposição. Existe uma validação. Então, essa tentativa de desconstruir ou refutar usando argumentos antidemocráticos, isso não tem valor. Por quê? Porque nasceu, surgiu e funciona através do quê? Através da democracia. Deputado e senador não tem só o papel de legislar, tem o papel também de fiscalizar não só o governo federal, mas todo o sistema, né, da administração pública federal. Participações aqui no nosso WhatsApp, 991095099, Luiz Roberto, dizendo aqui, ironicamente, as queimadas são culpa do Bolsonaro, essa é a ideia que o PT e os passadores de pano transmitem. Tem uma outra opinião do Ramiro Bessa, dizendo que acredita que o Brasil tem condições de combater os incêndios, mas há pessoas que estão presas injustamente. É hora de anistia, segundo o Ramiro Bessa. Mande também sua opinião. Estamos ao vivo, canal da TV Brasil Central no YouTube e através do nosso WhatsApp 991095099.